já se deparou com um livro enorme, mas quando você começa a ler, simplesmente não consegue parar? No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 livros que, apesar de serem longos, você vai conseguir ler em uma semana simplesmente porque eles são bons, divertidos, leves e principalmente porque eles têm uma leitura muito fluida. Então, se você quer saber livros que te prendem do início ao fim e você gosta de literatura, leitura e livros, fica aqui nesse canal, se inscreve e vamos lá. O primeiro livro é As Aventuras de Huckleberry Finn. É um livro divertido, é um livro leve, mas que de alguma forma vai te fazer pensar sobre alguns assuntos muito importantes. Já é do Mark Twain utilizar o humor para falar de críticas, para mostrar cenários os quais a gente não tinha pensado, mas que de certa forma, por uma criança, pelos olhos de uma criança, a gente consegue pensar. Ele é um livro muito leve, é um livro que traz uma linguagem leve, que inclusive traz até ilustrações, ó. É um livro muito bonito, mas que traz também esses questionamentos, mas tudo de uma forma muito leve, porque, como eu falei, o Twain, ele utiliza muito humor para falar desses temas mais complicados. A história gira em torno de Huck, que é um garoto rebelde, que não tem muito contato com o pai. Quando tem, o pai é simplesmente um bêbado que bate nele e que quer roubar o pouco de dinheiro que ele tem. Então ele resolve sair numa barca junto com o Jim, que é um escravo foragido, para fazer aventuras pelo rio Mississippi. E nessas aventuras, conforme eles vão encontrando pessoas no meio do caminho, a gente começa a refletir sobre escravidão, sobre liberdade. E, gente, é muito importante falar. Neste livro, o contexto desse livro é os Estados Unidos do século XIX, os Estados Unidos escravocrata, e por isso que o Jim é um escravo foragido, é também tido como escravo rebelde. Então, eles vão aí se divertir, também vão enfrentar diversas dificuldades. Uma delas é quando 2 caras estão procurando o Jim, porque o Jim tá valendo uma recompensa bem gorda. E aí o Huck fala, não, eu não vi escravo nenhum, pelo amor de Deus. E aí tem um trecho muito interessante que, pra mim, esse trecho valeu toda a leitura. Adeus, moço, eu disse, não vou deixar nenhum preto fujão escapar se depender de mim. Eles foram embora e eu subi na balsa sentindo que era um sujeito ruim e ordinário, porque eu sabia muito bem que tinha feito coisa errada e vi que não adiantava eu querer aprender a coisa certa. Ao que nasce torto não tem jeito, morre torto. Na hora que a coisa aperta, não tem nada para segurar a pessoa e manter ela na linha. Então, ela desvia. Daí eu pensei um minuto e falei para mim mesmo, espera aí. E se você fizesse o certo e entregasse o Jim, você ia sentir melhor que agora? Não, eu disse. Eu ia me sentir mal. Eu ia sentir do mesmo jeito. Bom, então eu disse, do que adianta aprender a fazer o certo se é por encrenca fazer o certo e encrenca nenhuma fazer o errado e o resultado é o mesmo? Fiquei travado, não sabia a resposta. Então resolvi não esquentar mais com aquilo e daquele momento em diante fazer sempre o que tinha mais serventia na hora. Esse trecho é muito interessante, gente, porque, querendo ou não, o Huck é um menino branco, é um menino que, apesar de ser pobre, ainda não tinha nenhum tipo de liberdade sendo tirada dele. Ou seja, para ele o certo, de certa forma, era entregar o Jim, porque o Jim era um escravo foragido. E se descobrissem que o Huck sabia onde o Jim estava, ia sobrar pro Huck. Então o Huck tinha diversos fatores que corroboravam para ele entregar o Jim. E ele não fez isso porque ele começou a conhecer o Jim. Ele começou a ser amigo do Jim. E essa amizade, esse amor que cresceu entre eles, fez com que ele começasse a enxergar o quão ridículo, podre e idiota e principalmente maléfico era essa situação do Jim. Né? Então, a partir dessa reflexão dele, e aí depois disso a gente vai ver uma sucessão de reflexões a partir desse fato, vai mostrar a humanidade do Jim. E aí o Huck vai sim fazer com que o Jim ele se liberte, ele fuja. Né? No caso, a liberdade não vai ser dada pelo Jim, e sim conquistada por ele. Esse livro é muito legal. Esse livro me fez dar várias risadas com os diálogos do Huck com o Jim e tudo mais, mas também trouxe essa reflexão para mim. Trouxe essa reflexão através da lente de um menino de 13 anos e principalmente, se vocês perceberam, com uma linguagem diferente. Aqui a linguagem falada foi para a escrita, para dar esse tom que o Mark Twain queria dar esse tom de Estados Unidos, no interior do século XIX, trazer essa linguagem para o livro para tornar ainda mais fidedigno. E como eu comentei, é um livro relativamente longo, como vocês podem ver, mas a leitura é tão fluida que, eu te falo, você consegue ler em uma semana. O segundo livro é Blade Runner, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. E aqui uma premissa muito simples, gente. Um caçador de androides que vai ter uma missão muito especial de aposentar 5 androides, e ele só aceita essa missão porque ele
quer comprar um animal de verdade. Então Rick Deckard é um caçador de androides e certa vez ele tem uma proposta a qual ele não recusa porque ele vai juntar tanto esse dinheiro que ele vai ganhar com o salário dele para comprar um animal de verdade. Para dar um contexto para vocês, ele tinha uma ovelha e essa ovelha morreu de tétano e aí ele vai lá e pega essa foto da ovelha e pede para criarem uma réplica. Só que essa réplica não traz o amor, não traz nenhum tipo de sentimento verdadeiro por aquele animal, que na verdade não é um animal, é só um brinquedo, né? E aí ele decide que vai pegar esse dinheiro dessa missão para comprar um animal de verdade. E aí, conforme ele vai nessa missão, a gente vai vendo diversos dilemas. A própria história do Rick Deckard também se modificando. Esse livro é meio que uma viagem filosófica, mas eu diria que não é aquela viagem filosófica como se você estivesse lendo um livro de filosofia. É uma história de ficção e por isso que tem essa pegada um pouco mais leve, essa pegada um pouco mais, sei lá, lúdica e até mesmo ficcional. Então é bem interessante, eu achei um máximo esse livro e eu confesso que eu li em menos de uma semana. Na verdade foram 6 dias, porque quando eu comecei a ler, eu não consegui parar. E para demonstrar esse desejo do Rick de ter um animal de verdade, eu trouxe um trecho interessante. Ele subiu vestido para dar uma volta até o pátio do terraço coberto, onde sua ovelha elétrica pastava. Onde ela, sofisticado maquinário que era, costumava mascar com um simulado contentamento, enganando os demais locatários do prédio. Claro, alguns dos animais dele sem dúvida também eram réplicas eletrônicas. Rick certamente nunca meteu o nariz nos assuntos alheios, assim como seus vizinhos nunca se meteram no real funcionamento da sua ovelha. Nada poderia ser mais deselegante. Perguntar, sua ovelha é genuína? Seria possivelmente uma quebra na etiqueta pior do que indagar se os dentes de um cidadão, seu cabelo ou seus órgãos internos eram autênticos. Então, vale muito a pena se aventurar nesse livro aqui. O terceiro livro longo que dá pra ler em menos de uma semana é Nós, os Amiati. Eu falei desse livro aqui no canal, mas agora não vou me aprofundar na história se você quiser saber mais. Eu só vim nesse videozinho aqui. Mas o Nós, dos Amiati conta a história de o D503, que é um engenheiro que vive num estado único. Esse estado único, gente, é um estado que controla tudo o que você tem que fazer. A hora que você tem que comer, a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que acordar, com quem você se relaciona, por quanto tempo você se relaciona com essa pessoa e principalmente que as relações nunca estejam apegadas demais. Nesse livro aqui, o mais interessante que eu achei é que se algum dia alguém descobrir que você teve um sonho, você é tido como louco. As pessoas que sonham no estado único são loucas. Como eu falei, o D503 é esse personagem, esse engenheiro que é responsável por construir uma integral, que é uma nave que vai colonizar outros lugares do mundo. E aí a vida dele é muito normal, mas ele conhece a I-330. A I-330 é como se fosse a pílula das ideias, podemos assim dizer, porque ela vai colocar ideias na cabeça do D503 que até então não existiam e não poderiam existir porque ele era fiel ao Estado Único. A partir do momento que ele começa a ter essas ideias e começa a enxergar o Estado Único como aquele que tira a liberdade e não que controla e que deixa tudo bem, aí a história muda e a gente vê nesse livro aqui, porque é como se a gente estivesse tendo acesso ao diário do D503. Então a gente começa vendo ele todo bonitinho lá no Estado Único e no final a gente vê a transformação dele e tudo o que acontece. Eu quero trazer um trecho muito interessante que é quando o D503 fala da gente. Ele fala que os historiadores estavam falando sobre a gente. Fui obrigado a ler e ouvir muitas coisas incríveis sobre a época em que as pessoas ainda viviam livres, isto é, num estado de desorganização selvagem. Mas o que sempre me pareceu ser mais incrível é exatamente isto. Como pôde o poder estatal daquela época, ainda que fosse embrionário, permitir que as pessoas vivessem sem algo parecido com a nossa tábua, sem os passeios obrigatórios, sem a regulamentação exata dos horários das refeições. Levantavam-se e deitavam-se para dormir quando lhes desse na cabeça. Alguns historiadores dizem, inclusive, que naquele tempo as ruas ficavam iluminadas durante a noite inteira e as pessoas caminhavam e dirigiam a noite inteira. Então é muito engraçado ver o D503 falando de coisas que a gente faz hoje em dia e que seriam e que são proibidas nesse Estado Único. Ele critica os regimes totalitários, principalmente o comunismo. E se você quiser entender um pouco mais sobre o porquê ele critica, assiste esse vídeo aqui. Um livro longo que dá para ler em menos de uma semana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aqui eu deixo uma dica extra. Você também pode ler o livro de contos do Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas já começa com uma premissa completamente diferente que pode te impactar positivamente ao ler. A gente está lendo uma história de uma pessoa que escreveu depois que ela morreu. Ao longo do livro a gente vê que é uma narrativa muito tranquila, porque ele vai lembrar os amores fracassados, as amizades interesseiras, sua própria vaidade de pensar em deixar um legado para a humanidade também. E com a ironia machadiana
crítica é muito clara, ele vai criticar a própria sociedade brasileira, vai criticar o moralismo dessa sociedade também. Eu trouxe um trechinho também pra gente ver um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi: meu olhar, enfadado e distraído, viu enfim chegar o século presente e atrás deles os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou, e assim passaram os outros com a mesma rapidez e igual monotonia. Esse trecho de Brás Cubas eu acho muito interessante porque vê a própria visão dele de tédio do passar do tempo. Mesmo com a chegada do século presente cheio de energia, ele vê com tédio, ele vê com desinteresse essa passagem de tempo. É como se ele mostrasse pra gente que mesmo com a passagem do tempo, a essência humana continua vaidosa, frágil e repetitiva. Agora, falando do livro de contos, por que eu indiquei o livro de contos? Primeiro, porque os contos de Machado são mais curtos que suas obras de romance, é lógico. Então você pode ler diversos contos em um dia só. Você pode ler 3, 4, 10 contos de Machado de Assis, e não só você conhece um pouco dessa obra, dessa parte de contos, né, o Machado de Assis contista, mas também consegue avançar na leitura de uma forma mais leve. Ou seja, você pode ler O Espelho, A Cartomante, A Missa do Galo ou até mesmo Os Braços em um dia só. E o quinto livro que me deixou viciada na leitura, eu lia comendo, eu lia antes de dormir, eu lia quando acordava, foi o Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Aqui a gente vai ver uma história de amor entre duas pessoas e que o Ricardo é completamente apaixonado pela Lily e a Lily é essa menina má que faz diversas travessuras com ele e muitas vezes o deixa louco, sem saber o que achar, como agir e até mesmo se o seu sentimento é correspondido ou não. O mais interessante dessa história é que essa história vai atravessar décadas diferentes. A gente vai encontrar diversas versões da Lily e a Lily sempre consegue achar o Ricardo. O Ricardo se apaixonou pela Lily logo na adolescência, logo quando ele era muito novinho, e ele já dava para perceber que a Lily não estava muito ligando para ele, mas ela fazia com que pequenos gestos dela representassem muita coisa para o Ricardo. Parecia que ela estava afim dele. E muitas vezes a gente vai achar que ela realmente se apaixona e outras vezes não. A gente vai conhecer a personagem da Lily, que é uma sedutora, que é uma manipuladora, e vai conhecer o personagem do Ricardo, que se deixa manipular, que se deixa seduzir, ao mesmo tempo que não consegue se desvencilhar. Ele enxerga que aquilo ali tá fazendo um pouco de mal para ele, mas toda vez que a Lily aparece, é como se tivesse um estalo e ele esquecesse de tudo que ele passou. Outro ponto interessante é que Llosa vai ambientar esse romance em diferentes locais do mundo. É a Paris revolucionária, é a Tóquio, é a própria Londres sisuda. Na minha opinião, é uma história de amor na medida certa, então vale muito a pena dar uma chance pra ele e eu tenho certeza absoluta que você consegue ler em menos de uma semana porque a história é muito envolvente. Eu me apaixonei por Lily feito um bezerro, a forma mais romântica de se apaixonar. Também se dizia queimar feito um tição e naquele verão inesquecível me declarei 3 vezes a ela. Em você gosto de tudo, dizia eu, mas o melhor é o seu jeitinho de falar. Lily nunca me aceitava, mas o fato é que, tirando essa formalidade, em todo o resto parecíamos namorados. Lily me deixava beijá-la nas bochechas, na beirada das orelhinhas, no canto da boca e às vezes por um segundo juntava seus lábios aos meus e os afastava logo com careta melodramática. Não, não, isso é que não, magrinho. Esses são 5 livros longos que dá pra ler em uma semana e como eu falei, dá pra ler, você não é obrigado a ler e principalmente entenda o seu tempo de leitura e o seu ritmo. Claro que se você se envolver com a leitura você pode ler mais ou menos, mas aqui eu quis dizer que os livros são tão bons, são tão envolventes que de repente você sim consegue ler em uma semana. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de conferir esse videozinho aqui em que eu falo que ninguém gosta de ler e por que a gente ainda se surpreende com isso. E eu te vejo no próximo vídeo.